enfim, além da ação de crédito, também tem uma ação sendo desenhada de microcrédito produtivo orientado, que são microfinanças, é uma metodologia diferente da gente trabalhar, inclusive através de organizações não governamentais, a concessão de empréstimos. Né? O sistema de formação, né, que são os recursos e processos voltados ao reconhecimento, ao desenvolvimento individual e coletivo dos conhecimentos, habilidades e atitudes, né, com o objetivo de ampliar e qualificar, diversificar a oferta de recursos e processos formativos voltado ao desenvolvimento de competências. Dentro das ações de formação, né, nós temos, por exemplo, a atualização e qualificação de cursos de formação técnica ofertados pelo Pronatec. Atualmente, nós estamos lá na Secretaria de Economia e da Cultura tentando, inclusive, desenhar formas de capacitação que sejam integradas com parceiros, digamos, paraestatais, como o próprio sistema, né, a Ardani trabalhando no SESC, né, com o sistema ESC, que possa nos dar capilaridade de replicação dos conteúdos que já são produzidos por vocês mesmos, né, e que nós também temos ofertado lá no Ministério, temos desenvolvido lá no Ministério. Atualmente, por exemplo, a partir das incubadoras que temos do Ministério, as incubadoras Brasil Criativo. Vamos passar. O Sistema de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o conjunto articulado e sistematizado de conhecimentos tradicionais técnicos científicos aplicados à solução de problemas, né, ativação de oportunidades e compreensão de cenários e dinâmicas que contribua para a geração de benefícios econômicos, agentes e organizações da música brasileira e o aperfeiçoamento de políticas. Né, o objetivo da parte de pesquisa, desenvolvimento e investimento, que talvez seja o sistema, digamos, ainda mais amplo que nós conseguimos agregar. Nós temos soluções digitais para análise de mercados internais estratégicos, para bens e serviços do setor musical brasileiro e vitrine de artistas e grupos nacionais. A gente estava até lá no Ministério numa proposta, já no desenho, de um tipo de plataforma de match para ajudar, por exemplo, na avaliação de editais, enquanto, digamos, um filtro de ofertas e demandas para, então, se propor ao Ministério o tipo de intercâmbio que você quer fazer. Por exemplo, então, eu tenho um festival ali, eu gostaria de tocar esse tipo de música, enfim, há uma demanda lá, uma vontade de cá. O sistema de regulação, né, que é essa atuação indireta do Estado no mercado por meio de ações adequadas e criação de marcos legais e regulatórios nos campos trabalhista, previdenciário, tributário e autoral, criando um ambiente propício para o desenvolvimento e fortalecimento de circuitos e agentes econômicos. Aí o exemplo da isenção fiscal, que eu acabei de dar, é um tipo de ação que também tem um pé lá no outro sistema de regulação. Né? De regulação, não, no anterior, de financiamento. Então, vamos passando. Então, finalmente, a sua ansiosa, querida Não sou eu a ansiosa, agência, é o setor musical. Gente, então, assim, resumindo o que foi dito até agora, foi feito, então, esse diagnóstico. Através de uma metodologia compatível com os documentos já existentes, foram propostas ações em 4 eixos. Agora, como é que a gente vai operacionalizar tudo isso que está sendo proposto, né? Se a estrutura ministerial não tem um lugar específico para a música nela, e se na Funarte o que tem em termos de centro para regular a música não tem estrutura suficiente para dar conta da dimensão territorial do Brasil. Então, é necessário pensar em uma instituição, uma entidade que seja capaz de gerir e propor ações nesses 4 eixos que o Thales ressaltou. Então, e agora eu passo a palavra então para o Gustavo, que vai falar justamente dessa parte. Vamos lá, Gustavo. Inclusive, então, é uma para pauta resumir, duas antiga do contextualizações setor, iniciais. né? É uma pauta antiga do setor. Isso é uma das primeiras não começa questões agora. que a gente vai colocar, com certeza. Mas olha só, vamos lá.
não é contradizendo, mas é contextualizando um pouco a fala da Dani, que eu acho que é importante. A gente viu rapidamente, porque teve que passar um pouquinho rápido na parte desses projetos, uma gama imensa, diversa, complexa malha de ações e de projetos. Às vezes, um daqueles projetos, por exemplo, envolve 3 ministérios, envolve um conjunto grande de, por exemplo, de repertórios da sociedade civil e tal. O que acontece? A gente começou, então, na verdade, com esse programa de economia da música, pensando num sistema de governança compartilhado. Ou seja, como é que a gente poderia pensar essas ações, não necessariamente dentro de uma instituição coordenadora, mas com um sistema de governança compartilhado. Ficou uma das coisas mais esquizofrênicas que eu já vi na vida. Porque envolveu, no meu último cálculo, 37 instituições, 5 instâncias de governança, 32 processos de análise e de gestão compartilhada, ou seja, infactível. E ainda mais também no Brasil a gente tem uma questão difícil de cooperação horizontal dentro do governo. Então, realmente, a partir de todo esse acúmulo que a primeira parte da agenda trouxe, reiterou-se esse debate e essa demanda histórica do movimento cultural em relação à agência. Eu acho que o debate, a gente tem pouco tempo agora, 40 minutos mais ou menos, o que eu vou fazer? Vamos pensar juntos. Eu acho que o debate ele tem que ter essa carga política, e eu acho que é importante isso. A parte da minha apresentação, que é exatamente a nossa proposta aqui, é trazer algumas reflexões um pouco mais técnicas para a gente poder qualificar essa demanda, qualificar essa disputa. Então, eu vou fazer esse panorama sobre a análise de 4 modelos institucionais, principalmente, que é o que a gente configurou do que seriam possibilidades viáveis para a questão da agência. Então, numa fala um pouco mais técnica. Se estiver muito chato, vocês me jogam bolinha de papel, como a gente combinou no início, mas depois a gente passa para o debate de natureza mais política. Eu só preciso do passador de slides. Eu falo muito rápido, né? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que reiterar é exatamente isso. A longevidade e o fôlego que esse debate já percorre. Para destacar apenas 3 dos momentos principais desse fôlego, desse histórico, a gente pode falar da Carta de Recife, da Feira da Música Brasil 2009, mas ela foi ratificada em 2010, a Carta do Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música, de 2014, exatamente no locus da questão das eleições para governos estaduais e federal, e também a Política Nacional das Artes. A Política Nacional das Artes, ela, de certa forma, costurou alguns desses acúmulos também históricos para a gente poder fazer um debate sobre o que é essa agência, o que é essa autarquia, o que é essa instituição. E é a partir da PNA, principalmente, desse acúmulo que se fez ao torno do assunto, é que a gente vai conseguir fazer a análise dos modelos a partir de 2 variáveis principais. As funções que essa agência deveria desempenhar e também modelos de financiamento. Porque não adianta, era uma das grandes questões que eram postas na relação da sociedade civil entre o governo à época, que, dentro de um momento de crise, de redução drástica das receitas públicas, você criar uma nova estrutura que, obviamente, demanda também recursos financeiros. Então, obviamente, essas 2 questões a gente avaliou que seriam as fundamentais para a gente fazer um debate. Qual a função dessa agência e como é que a gente pode financiar e viabilizar a existência dela? Só não confundir esta variável financiamento com o sistema de financiamento. Não. Vamos financiar a agência, a existência da agência. O financiamento da economia, que a gente estava falando antes, essas funções que a gente estava falando antes é que se traduzem nessas que o Gustavo... Por exemplo, a Ancine tem lá o Condecine, que é uma das coisas que financia, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está falando, não de financiamento a projetos, mas o financiamento à própria instituição. Isso. O Condecine é uma CID, não é uma contribuição para intervenção no domínio econômico, que é uma das coisas, inclusive, que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Primeira coisa, partindo, então, dessa linha de raciocínio que a Política Nacional das Artes sistematizou. Eram 2 grandes vocativos, muitas vezes falando o nome agência, às vezes não falando o nome agência, mas que, de certa forma, circunscreviam essa primeira provocação em relação a essa demanda histórica. Uma é essa questão da relação umbilical que essa estrutura teria que ter com a agenda de cultura do governo federal, com foco, obviamente, na gestão específica de políticas públicas para a música, que é essa primeira frase que eu destaquei do documento da Política Nacional das Artes. O segundo ponto, que tenta circunscrever um pouquinho quais seriam algumas frentes de atuação, trabalhando, por exemplo, a questão da articulação nacional e internacional, então ela também teria uma função política, não simplesmente administrativa, burocrata ou tecnocrata. Essa agência ela também seria, de certa forma, um agente
no Brasil é meio estranho às vezes a gente falar isso, mas do advocacy, ou seja, dessa gestão das relações e da disputa dos campos de interesse que defenderiam em torno do setor da música. E também ela teria uma função de regulação. Então, ela teria uma função política, de fomento e de regulação. Esse tipo de tríplice função é muito complexa para uma entidade só. Muito complexa. Hoje, por exemplo, a Ancine, que é, na verdade, como a gente vai conversar daqui a pouquinho, uma esquizofrenia de uma espécie de autarquia regulatória, ela trabalha tanto as funções de fomento e de regulação. E isso é uma das coisas que, inclusive, se tem muita crítica em relação à Ancine no seguinte sentido. Ela vai fomentar o mercado que ela própria regula, quais são, de certa forma, as relações de interesse que podem estar numa mesma entidade fazendo essas duas ações. Mas é só para dizer isso. A provocação inicial, então, é de uma entidade de natureza pública e que teria, de certa forma, essas três personalidades. Fomento, a parte do advocacy, a parte de articulação política e a parte também relacionada à regulação. Só que essa função de fomento da agência, no caso da Ancine, é uma inveja das outras agências, na verdade, porque pode aportar recurso. Mas causa problemas, né? Enfim, inclusive veremos nos próximos meses aí. Isso daqui é um pouquinho um resumo da estrutura que a Política Nacional das Artes trouxe para refletir um pouquinho como é que se organizaria, então, administrativamente, internamente, a agência, a entidade, a autarquia, seja lá o que for. Então, a gente teria um corpo de presidência, com essa parte mais de articulação institucional, 2 coordenadorias, isso é da Política Nacional das Artes, tá? Só para reforçar, não é construção nossa. 2 coordenadorias, uma de direitos autorais, outra focada em difusão e circulação, ligada à presidência, e 3 diretorias, uma ligada a fomento, outra articulação e regulamentação, e outra de internacionalização e exportação. Então, assim, só de certa forma materializando aquela reflexão da natureza política, da natureza de fomento e da natureza regulatória. Como o próprio Tales também já fez essa provocação inicial, eu vou só reiterá-la, de certa forma, a gente vê um espelhamento de parte da estrutura do Ministério da Cultura para a estruturação dessa agência. Aqui, eu não vou ficar lendo, não, mas só para a gente ter uma ideia, são as formas, como também no documento da Política Nacional das Artes, era previsto a viabilização tanto de implementação dessa estrutura, quanto também de operacionalização dela. Então, a gente teria 3, basicamente, categorias. Uma categoria de natureza orçamentária, dotação orçamentária direta do próprio Ministério, um mecanismo de articulação relacionado ao Fundo Nacional de Cultura e também a partir da Lei de Incentivo Fiscal. Na parte de arrecadação, existem 2 tipos de tributação. Tá? Não vou ser muito chato nisso, não, mas é importante fazer essa distinção. Tributação fiscal e tributação parafiscal. O que é tributação fiscal? ICMS, ISS, esses impostos que a gente tem que pagar, que são regulados e tal. O que é contribuição parafiscal? São formas que alguns tipos de organização, inclusive da administração indireta ou direta, podem criar para gerar um financiamento da sua atividade. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria Ordem dos Músicos, a questão dos 5% relacionados às exibições internacionais de músicos internacionais realizados no país. Tá? Então, algumas formas de arrecadação parafiscais tinham sido previstos. Uma delas, a Dani, inclusive, já acabou citando, que o Condecine ele tem, na verdade, 4 formas. Né? O Condecine é uma CID, é uma contribuição por intervenção no domínio econômico, que é basicamente o seguinte: essa galera usa os nossos tipos de conteúdo e tem uma economia pungente. Só que essa economia que é gerada por esses meios de comunicação, como é o principal caso, ele não retorna para a base produtiva de quem gerou aqueles conteúdos, de quem detém aquele repertório e tal. Então, por isso que é intervenção no domínio econômico. A ideia, inclusive também bastante conversada à época, era a gente pensar ou numa CID, numa contribuição por intervenção no domínio econômico para a música, muito baseada na lógica do Condecine remessa, que é exatamente a remessa de divisas para o exterior, ou a gente pensar em como aqui, dentro do próprio Condecine já existente, como um percentual desse recurso poderia ser originado, até porque a gente está falando de conteúdos audiovisuais, para o financiamento da área enfim, dessa estrutura da agência. Tá?
A questão também que foi levantada à época é pensar em mecanismos como a própria Ordem dos Músicos do Brasil hoje tem, que é exatamente esses percentuais em cima de bilheterias ou naturezas de eventos específicos, e também, obviamente, a estruturação de parcerias e convênios, onde foi destacado, enfim, BNDES, CNPq, CAPES. Dessa forma, de uma maneira bastante, enfim, sistêmica, para não falar rasa, a gente tem esses dois grandes grupos, que é o que eu vou explorar a partir de agora. A gente analisou 28 modelos institucionais, alguns deles, inclusive, previstos, mas que não existe nenhuma instituição neles, para a gente poder chegar à conclusão de 4 que seriam mais coerentes com esse conjunto de funções e de modelos de financiamento que foram previstos a partir da sistematização feita pela PNA e a partir dos acúmulos da área. Então, quando a gente fala... Nossa, tá uma porcaria isso, né? Design. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. O material ele está pesado. Não é um material bonitinho, animação. Eu até gosto de fazer esse material, mas realmente não é. Ele é pesado. Por quê? O objetivo também dessa apresentação, porque isso não compõe o relatório do Programa de Economia da Música, era fazer um material robusto para que isso pudesse ficar de material de referência. Então, de certa forma, tirando aquela rápida reunião que a gente teve na Rede Música Brasil, vocês são o primeiro grande grupo a, na verdade, ver esse trabalho com mais calma, que foi o estudo desses 4 modelos institucionais que a gente fez. Mas do SESC a gente nem entrou muito, né, na agência, a gente só deu uma namoradinha, né, na agência. Então, vamos lá. Quando a gente fala de modelos institucionais públicos, a gente pode tentar pensar, numa arquitetura institucional, basicamente 4 tipos de categorias desses tipos de entidades, que são chamadas administração direta, autárquica ou fundacional, esse é um grupo, as empresas estatais, as entidades paraestatais e também, nossa, estou dando um chiado carioca lindo, né? E entidades de colaboração. Então, a gente tem basicamente esses 4 grupos. Esses 4 grupos, eles, de certa forma, até por isso eles são agrupados, eles têm algumas características específicas, como, por exemplo, forma de instituição, forma de dissolução, forma de financiamento previsto e tal. Quando a gente analisa algumas dimensões desses 4 grupos, 2 nos indicam que seriam mais próximos a esse conjunto de funções e modelos de financiamento que a PNA sistematizou e tal. Gustavo, não sei se você vai falar, eu acho importante, se eu estiver avançando na tua fala, você me fala que eu paro de falar. O importante que eu acho disso aqui não é só esse estudo dos modelos, né? Eu acho que foi um esforço que a equipe fez, a equipe de pouquíssimas pessoas, 2, né? Fizeram de análise do tipo de instituição que seria necessário, mas eu acho que a construção dessas variáveis aqui, que o que ele está chamando de dimensões, é aquilo que a gente tem que observar com bastante cuidado para pensar no que a gente quer, né? Para que vai servir a tal da instituição. Então, ali, né, definição jurídica, forma de criação, objetivo, controle e avaliação, patrimônio, aspectos jurídicos e tributários e extinção, né? Pensando que a gente não quer que haja uma extinção, mas é necessário fazer uma previsão, né, caso alguma coisa dê errado. Então, essas variáveis aqui é o que dá o substrato para a gente pensar no que a gente quer que a agência faça, né? E principalmente, a partir desse espelhamento entre esses funções previstas e as formas de financiamento previstas e o espelhamento por parte dos modelos institucionais, o que eles são capazes de operar, é que a gente consegue fazer essa articulação, por assim dizer. Enfim, aí pegando essas variáveis e analisando, por alguns motivos mais claros e outros menos, por exemplo, a entidade de colaboração, são iniciativas de particulares. Então, assim, ele não tem uma relação com a administração pública nem de maneira indireta. Eles são simplesmente iniciativas privadas que podem, obviamente, estabelecer convênio, essas relações, digamos, mais utilitaristas com o poder público. Então, até essa natureza estritamente privada, a gente entendeu que esse grupo não faria parte da análise, até pelas provocações que a PNA fez naquelas vocalizações iniciais que a gente apresentou. Empresas estatais, elas são focadas na exploração de uma atividade econômica, seja extração de petróleo, seja fornecimento de energia, água. Então, ela não faz exatamente sentido também para uma instituição que teria essa função mais política e de fomento, e não só de regulação.
Então, a gente começou a adensar, então, a administração direta, autárquica e fundacional e as entidades paraestatais. Foram os dois grandes grupos que mobilizam mais de 28 modelos institucionais que a gente analisou um por um. Foi uma, enfim, 2 semanas delicinha para a gente poder fazer essa análise que a gente está trazendo para vocês. De novo, tá uma merda a apresentação. Esse daí é mais um material de referência para a gente poder qualificar o debate e tal. Então, isso basicamente reforça o anterior, ele só discrimina algumas outras variáveis, que reitera que esses dois grandes grupos, da administração direta, fundacional ou autárquica, e da questão das entidades paraestatais, elas vão ser os dois grandes grupos que a gente vai analisar. Primeiro, a gente vai analisar, então, a primeira dessas variáveis, que é a questão das funções preconizadas e vocalizadas em torno da agência, da instituição. Isso daqui é só falando um pouquinho sobre as atividades que são exclusivas do Estado, não vou me ater a isso. Aqui a gente pegou outras variáveis relacionadas à função, quais são as funções que esses dois grandes grupos que a gente já pré-selecionou podem desenvolver. E, para resumo da história, a gente chegou a 4 modelos institucionais principais, que é exatamente a autarquia, que tem, na verdade, algumas subclasses, a questão da fundação pública, como o Funarte, por exemplo, a questão das corporações profissionais, como a Ordem dos Músicos do Brasil, e também a questão que foi uma provocação, de certa forma, né, do cara da DDI, eu esqueci o nome dele, Marcos Souza, que fez também a gente fazer essa engenharia reversa de entender se o SSA, que é tipo o Serviço Social Autônomo, a Apex, Sebrae e outras entidades, se faria sentido ou não na agência. Então, a gente fez o recorte desses 4 modelos. Eu falei que a conversa ia ser chata, eu peço desculpas, mas é porque o assunto é um pouco pesado. Não, mas eu acho importante também dizer o seguinte, a tal da agência é uma reivindicação do setor, né, há muito tempo. Mas, no momento em que se começou a se cogitar uma instituição para a música, o grupo que estava levando essa discussão, não fazia a menor ideia de como ia ser feito isso, de qual seria o modelo. Eu acho que o ganho desses últimos anos é justamente você ter um acumulado capaz de gerar um estudo como esse, né, de que qual é a vantagem e a desvantagem de cada modelo. Naquele momento da discussão inicial de queremos uma agência, isso daqui era uma coisa que estava muito distante. E agora, finalmente, a gente tem um estudo que dá mais concretude à demanda, né? Na verdade, modéstia à parte, não havia nenhuma proposta de modelo.